A paz, queridos e queridas do meu canal. Para quem não me conhece ainda, sou missionária Cleonice e estou aqui para trazer para vocês uma palavra para o dia de hoje. E a palavra que Deus toca meu coração para falar para vocês é a respeito de um plano que deu certo. Um plano que tinha tudo para dar errado se o homem não confiasse no Senhor e se ele não obedecesse ao Senhor. Mas porque ele confiou no Senhor e obedeceu o Senhor, esse plano deu, aleluia, certo. E eu quero falar para vocês a respeito desse homem chamado Noé, a qual o Senhor deu para ele um plano para que ele o executasse. E ele fez tudo conforme o Senhor lhe mandou que fizesse. E esse plano, aleluia, deu certo. Um plano que podia dar errado, deu certo, porque ele confiou no Senhor, porque ele entregou, aleluia, os seus planos diante de Deus e fez tudo aquilo que o Senhor lhe ordenara para que ele fizesse. E se você e eu quer que nossos planos, aleluia, venham ser estabelecidos, os nossos planos, eles venham ser bem-sucedidos, nós devemos fazer como Noé, fazer tudo conforme o Senhor os manda que nós o façamos. E eu quero deixar para vocês aqui Provérbios 16, versículo 3, que vem falando: confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, os teus planos, os teus pensamentos, porque assim eles serão estabelecidos. Só assim nós podemos, aleluia, vencer. Só assim nós podemos conquistar ao lado de Deus, ao lado do Senhor. E Noé era um homem que andava com Deus. Noé era um homem que confiava no Senhor. E tanto ele confiou no Senhor, que quando o Senhor falou para ele fazer uma arca, ele nada questionou. Ele poderia ter questionado, aleluia, Deus. Ele poderia ter falado para Deus que ele não era capaz de fazer uma arca, porque aquele homem, ele não entendia nada de carpintaria, mas ele não, ele olhou para Deus, ele olhou para o Senhor, e é isso que eu e você, no dia de hoje, devemos fazer. Aleluia, não importa a situação, nem a adversidade, o que importa é nós olhar para Deus, é nós olhar para o Senhor. Olhai para mim, diz o Senhor, vós, todos os termos da terra, e vós sereis salvos. Aquele que quer ter os seus planos bem-sucedidos, que os seus planos venham ser estabelecidos, ele deve colocar diante do Senhor os seus planos. Ele deve colocar diante de Deus os seus pensamentos, porque os pensamentos de Deus, aleluia, são mais altos do que os seus, diz o Senhor. Muitas das vezes a gente pensa que a gente não tem condições de fazer algo, nós não temos condições de conquistar algo, mas quando nós colocamos diante do Senhor os nossos planos, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas petições e confiamos no Senhor, esse plano que muitas das vezes tem tudo para dar errado, ele vem a dar certo, porque Deus, aleluia, é o provedor, o Senhor é o pastor, aleluia, aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre. E foi assim na vida de Noé, quando veio o dilúvio, a qual toda a humanidade perecia, aleluia, ele estava, aleluia, guardado no esconderijo do Altíssimo, porque ele confiou no Senhor, ele acreditou no Senhor, ele creu que diante de Deus ele tinha condições de fazer uma arca. Você tem que crer que diante de Deus tu tem condições de fazer isso que tu pensa. Tu tem que crer que diante do Senhor você tem condições de prosperar. Você tem que crer que diante do Senhor você tem, aleluia, condições de sair desta situação.
situação diante do Senhor. Assim nós temos condições de vencer. Somente em Deus, ó minha alma, descansa silenciosa. Aquele que confia no Senhor, aquele que entrega ao Senhor os seus pensamentos, diz o Senhor, esses tais pensamentos serão estabelecidos, porque o Senhor é poderoso para fazer algo ainda maior do que aquilo que nós pedimos e nós pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agradeço a todos vocês que já se inscreveram aqui no meu canal. Deixe o seu like, compartilhe os meus vídeos, toque no sininho das notificações e fique comigo aqui neste canal. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde.